Oi, bem-vindo ao canal. E a pergunta é: você tem permissão para falar sobre sexualidade? Quando a gente fala sobre sexualidade, não é trazer uma forma genérica ou algo assim de gêneros. Não seria essa a ideia. A gente está falando aqui em um canal, a gente fala sobre a mente, sobre o comportamento humano, e tem um tema que às vezes eu vejo que muitas pessoas não têm a permissão para falar sobre isso. Quando eu falo de permissão também, é aquela liberdade. Alguns falam que é quebrar tabus ou ter muitos tabus. Eu chamo de permissão. Bem-vindo ao canal, meu nome é Samira Lentes de Cupo. Estamos aqui para falar sobre o nosso comportamento humano, com base na psicanálise, com base na vida espiritual, pensando no divino. E eu vou trazer alguns temas também relacionados à sexualidade. Talvez fique um pouquinho mais voltado pro gênero da mulher. Não se preocupem, tá? Porque no final das contas, muita coisa, quando aprendemos sobre um outro gênero, falando para os meninos, também pode aprender sobre o gênero, o teu próprio gênero, né? Então, sejam muito bem-vindos. Falando sobre permissão sobre a sexualidade. Vi um documentário esses dias, aliás, um filme, que ele documentava o desaparecimento de uma moça, e eles eram de uma religião mórmon. Os mórmons, como algumas religiões, têm as rigidezes, as doutrinas deles. Algumas são um pouco mais rígidas, mas o que me chamou a atenção não foi só a questão de ser mórmon, ser budista, batista, enfim, não era sobre isso. Era como a família dela não apresentava, não falava, não trouxe tema sobre sexualidade para eles. Ela tinha 14 anos quando ela foi sequestrada no próprio quarto. E foi sequestrada por um extremista espiritual que se dizia ter sido enviado por Deus para se casar e para desposá-la. E ele ia fazer isso com a prima dela também. Só que ela ficou sequestrada em torno de 9 meses. Estou dando spoiler, mas só para vocês entenderem o contexto desse nosso vídeo. E ela, infelizmente, acabou sofrendo, né? Foi violada e tudo mais. E aí a primeira vez que foi violada, ela ficou com vergonha da família. Porque ela falou assim, meu Deus, como que pode? Eles não vão querer me receber, porque eu fui uma pessoa violada. Então, a mente dela sentiu a culpa. E essa culpa vem muitas vezes para pessoas que vêm de muita religiosidade dentro de casa. E esse é o tópico. Você tem permissão para falar sobre sexualidade? Você, pai e mãe, você tem permissão de falar sobre isso com o teu filho? Ou você é um casal, você tem permissão de falar o que você gosta, não gosta pro teu cônjuge? Você consegue falar assim, ó, amor, eu gosto assim, gosto assado, que tal fazer isso aqui, diferente? Ou você às vezes vai pela onda, ou você vai pelo que viu no filme? Como é que você lidera essa parte na tua vida? Às vezes você pode ser muito bom em finanças, você pode ser muito bom na tua vida profissional, você pode ser muito bom na tua vida até religiosa, mas na tua vida sexual tá do jeito que não tá andando. E aí essa moça se sentiu envergonhada. Depois que ela conseguiu ser encontrada, patati patatá, porque assim, ela até certo ponto, ela não queria ser encontrada pela família. E não que ela tenha encontrado alguém, mas ela estava sendo sequestrada numa colina na própria cidade. Então ela não tinha nem ímpeto, assim, a princípio pra falar assim, ó, tô aqui, quando eles iam na cidade. Então ela não conseguia, porque ela se sentia muito mal. Mas depois ela descobriu o quê? Ela falou assim, poxa vida, como é que eu... Será que isso foi consensual? Ela descobriu depois sozinha que não. Ela falou, na minha família nunca se falava disso. Ela já tinha 14 anos. Não incentivo se você for uma pessoa mais nova, apesar que aqui no nosso canal o pessoal que mais assiste são pessoas mais maduras, mas não que eu incentivo um adolescente, alguém muito novo, a já pensar nisso direto, mas por que não ser ensinado quando é consensual, quando há uma violação? Alguns pais não ensinam, porque ainda mais algumas pessoas que são muito religiosas, independente da religião, porque elas já acham que é pecado. A palavra sexo na boca de muita gente é uma coisa muito difícil. Eu falo isso para vocês também, que eu vim de um lar com base espiritual, base cristã, mas a gente não falava essa palavra. E, lógico, por uma forma até muito bem organizada, meus pais assim, vou só trazer um outro ponto. Nós nascemos em Portugal, e lá a TV tinha muita censura de cenas mais calientes.
Então as crianças não assistiam isso, achava ótimo. Quando viemos morar no Brasil, não tinha essa tal da censura, né? Mas nossos pais sempre nos davam uma organizada. Porém, essa temática não era falada, não era sentado assim, ó, falando isso aqui pode ser uma coisa que abusa, que é consensual, quando tiver idade para tal, 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 tal. Era tudo muito velado, porque também não estava tanto na boca dos meus pais. E eles lidavam dessa forma, desse jeito. E alguns pais lidam de outro jeito. Alguns já falam, ah não, vai lá, toma camisinha. Não, não é esse extremo que eu quero dizer, nem um, nem o outro. Mas as crianças saberem o que que é. Da mesma forma que elas têm que às vezes, ser tão estudiosas quanto, por que não falar para elas, é assim, assim, assado. O adolescente, mais o menino, às vezes ele não tem tanto, entre aspas, não tem tanto aquela malícia nas coisas, mas ele ganha essa malícia se na escola ele aprender o que ele não poderia, o que ele poderia ter aprendido em casa, com o pai, com a mãe, explicando. E essa moça me chamou muita atenção para fazer esse vídeo porque ela não sabia o que era aquilo, ela só sentiu culpa e vergonha. Mas eu falo para vocês, talvez eu pergunte, mas você sabe a resposta. Não foi Deus que criou isso tudo? Não foi Deus que nos criou, que criou o ser humano, criou a mulher com o órgão dela e o homem com o órgão dele? E daquele todo aquele cara, não foi Deus que fez isso? Foi. Então, se ele criou, ele não tem vergonha nenhuma de apresentar, de falar, de saber que isso pode acontecer. O que aconteceu ao longo do tempo, é que parece que só a coisa ruim, né, que pega esse lado sexual. Nossa, aquela pessoa é muito sexy, é muito sexual, então será que ela tem coisa ruim? Não, tem pessoas que têm uma libido maior, tem pessoas que têm uma libido menor. Então essa é a tal da permissão para falar sobre isso, é a tal da permissão para você conseguir adentrar nesse tema. Eu tenho 2 livros aqui em casa, tem 3. 3 livros que falam muito sobre isso e vêm desde os extremos, desde um livro chamado Clube do Orgasmo, tem outro que chama-se Alquimia do Amor e do Sexo e o outro que é Ficando Íntimos. Eu estudo muito sobre esse tema porque até como uma pessoa de fé cristã, né, quando eu falo cristã, é uma fé que crê em Cristo, eu sei, acredito e me permito, até como também como terapeuta e pessoa, a trazer esse tema sem a gente ter muita dificuldade, ser muito 9 horas. Porque às vezes as pessoas acham assim, elas põem tão de lado esse tema e de uma forma tão, ai meu Deus, cuidado, cheio das 9 horas, que às vezes cai no outro extremo. Pessoas que às vezes acabam caindo em vídeos, caem em canais que não era para estar. Algumas mulheres que às vezes estão tão focadas na religiosidade que é difícil entrar naquele caminho, naquele espaço de, olha, amor, eu gosto assim, ou a mulher tá sem ninguém, como que eu faço? Aí você vai nas mídias, há uma condenação, né? Não, se é o rapaz, não é bom ele se masturbar, mas a mulher tem que conhecer o próprio corpo. Eu falo assim, peraí, como assim? Qual dos dois? Por que que um não tem permissão, o outro tem permissão? Por que que uma tem permissão para se alegrar sozinha, mas o rapaz não pode de jeito nenhum. Então esses antagonismos são estranhos, porque a gente não conhece literalmente o próprio corpo. Por que que essa parte ali é tão estranha para algumas pessoas? Por que que não pode, não é nem o tocar em si, não pode visualizar? A meditação, para quem faz meditação, é um canal de autoconhecimento muito bom. E dentro da meditação você acaba refletindo todas as várias partes do teu corpo, inclusive na tua região genital, porque nela que você tem o chamado a energia vital. A libido da vida, como Freud trouxe, é um ânimo pela vida, é aquele tesão pela vida mesmo. E pessoas com baixo libido, ou pessoas que têm muita repressão nessa área sexual, também na própria vida, no próprio ânimo pela vida, ela dá uma diminuída, ela tem uma distância, ela tem toda uma repressão. Então, e isso depende da pessoa, se ela é mais religiosa ou não. Tem pessoas que às vezes são chamadas, eu falo assim, essas pessoas mais, que a gente chama, aquela espiritualizada, a pessoa mais cheia das coisas, assim, mas às vezes ela também tem problema nessa área, porque é uma área que ela acabou sendo muito deturpada. E incrivelmente, já fazia muito tempo que eu queria falar sobre esse tema nas redes sociais, sem ser derrubada, por exemplo, ou sem eu cair para um lado muito, uma conotação ruim. Porque é isso que a gente é. Nós somos a junção de 2 pessoas. Esse ser humano aqui vos fala, é a junção de 2 pessoas que fizeram sexo há um tempo atrás, há uns 40 e tantos anos atrás. Não sei quando você vai ver esse vídeo.
E foi isso que aconteceu, e foi gerar. Olha como o sexo é importante, porque ele gera, a energia dele é tamanha que gera uma outra vida. Então, por que não falar disso de uma forma geral? Nem todo vai gerar vida, mas ele tem a capacidade de gerar vida. Tem alguma outra conexão que gera uma outra vida? Não tem. Só que às vezes já a gente faz como aconteceu com aquela moça. Ela ficou até mais tempo desaparecida, ficou 9 meses desaparecida, porque um certo ponto da vida dela, ela sentiu que não teria permissão para ser amada pela família, porque ela não sabia se era consensual, se era um, né, estupro ou se era outra coisa, uma violação diferente. Não foi ensinada, não foi falado, por conta de muita religiosidade. E aí isso me chamou muita atenção para gente começar a falar mais sobre isso. Começar aqui no canal, né? Eu sei que muita gente fala sobre, tem muita gente boa por aí, mas eu quero falar, eu quero trazer isso para vocês, para gente começar a pensar e ampliar a nossa mente. Porque às vezes a gente procura muito sobre prosperidade, sobre alinhamento na nossa vida, né? Muitos procuram por terapia junto comigo, mentorias, né? Isso aí que tá ótimo. Mas dentro do que eu trabalho com as pessoas, eu também pergunto, como é que tá a tua vida sexual? E aí? Não, essa mulher aí não tem ninguém. Tá, se não tem ninguém, o que você tá fazendo sobre isso? Ah, mas eu acho que, sabe, então, ou tem alguém, só que, não, eu não vou falar do meu casamento. Eu falei, como assim você vai falar do seu casamento? Como assim você tá com a vida assim assado? Como assim você às vezes está lidando com alguém que você só tá abrindo as suas pernas ou metendo alguma coisa lá, mas não tem o prazer? Como assim? Pra quê? Por quê? Até quando? A minha pergunta que eu faço aos pacientes é: até quando você vai estar nessa situação? E aí tem gente que fala, não, a minha vida sexual tá ruim, então o problema é o meu cônjuge. Às vezes é um outro problema que pode melhorar aqui. Então é sobre essa questão que eu quero trazer. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso, sim. E a gente tá aqui também para se apoiar, ok? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para ti, então já faz uma coisa, não sei se você já fez isso, te inscreve no canal, receba notificações, ative os sininhos lá em todas as notificações e faz o seguinte, tá? No final, compartilha esse vídeo com quem tu gostaria de compartilhar. Se permita falar sobre sexo também, que é tudo de bom. Tudo de bom. Se permita, tá bom? Até o próximo vídeo, te espero lá. Tchau!